Quero assim dar um bom dia a cada um dos irmãos. Bom dia. Sejam todos muito bem-vindos à casa do Senhor Jesus nessa manhã. Que todos assim possam estar sendo edificados, abençoados pelas mensagens cantadas e também pela mensagem que vai ser trazida pelo seu servo nessa manhã. Vamos nos colocar de pés, vamos realizar uma oração nesse momento. Em agradecimento a Deus pela oportunidade de estarmos aqui na sua casa para louvar e agradecer o seu santo e bendito nome. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, graças nós te damos pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez. Te pedimos que o Senhor possa abençoar cada irmão que chegou, aqueles que ainda virão, para os seus passos. Edifica, Pai, as nossas vidas, que possamos aprender mais da Tua Palavra nesta manhã. Abençoe os louvores que serão entoados. Te pedimos que assim o Senhor possa aceitá-los e que ele possa chegar como aroma suave diante de Tuas narinas. Abençoa todo o transcorrer deste culto. Também te pedimos por aqueles irmãos que estão enfermos, aqueles que estão fracos na fé, que o Senhor possa estar olhando por cada um deles, Pai. Abençoa também aqueles que estarão assistindo este culto através das nossas redes sociais, que o Senhor possa estar abençoando, edificando e transformando vidas, Pai. É o que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Ainda de pés, vamos cantar o cântico Espírito Enche-me. Enquanto estivermos entoando este cântico, os irmãos podem sair do seu lugar e se confraternizar com os demais irmãos. Vamos cantar Espírito Enche-me. Para o hino de número 15, Exultação. Vamos cantar esse hino bem forte, de número 15, Exultação.
vamos realizar uma leitura bíblica no livro de Mateus. Mateus capítulo 5, versículos 1 a 12. Mateus capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 12. E você que pode ficar de pés em reverência à palavra do Senhor, que assim possa fazê-lo, vamos realizar essa leitura. Mateus 5, de 1 a 12, diz assim a palavra do Senhor. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Amém? Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, graças nós te damos pela leitura realizada, te pedimos que assim ela possa ser aplicada em nossas vidas. Abençoa todo o transcorrer deste culto, a escola bíblica dominical, bem como a mensagem que será trazida pelo teu servo. Possa servir de edificação espiritual e transformação de tudo aquilo que não está de acordo com a tua vontade. É o que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar. Neste momento vamos cantar o cântico Oferta de Amor. Enquanto estivermos entoando esse cântico, os irmãos podem entregar o dízimo e a oferta no altar do Senhor. Como oferta de amor.
Agora, nesse momento, vamos ouvir a palavra do Senhor através do seu servo. Meus irmãos, muito bom dia a todos. Graça e paz no Senhor Jesus, pelo privilégio que Ele nos concede de mais uma vez comunicarmos a palavra do Senhor. Eu gostaria que você se colocasse em pé e, em reverência à palavra do Senhor, pudesse abrir a sua Bíblia em 1 João. 1 João, capítulo 1, versos de 5, e hoje nós vamos chegar até o versículo 8. João, 1 João, e logo após a leitura da palavra de Deus, eu gostaria de pedir para o irmão Elson fazer a oração, e o irmão Antônio. Nós teremos duas orações intercedendo pela mensagem, pela palavra do Senhor. E a palavra de Deus nos diz assim: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Irmão Elcio, por favor. Irmão Antônio, o senhor orar, irmão. Amém. Podemos assentar. Conto com as suas orações e também pela sua reverência, de maneira que todas as vezes que nós vamos comunicar a palavra de Deus ao povo de Deus, o inimigo ele sempre está ali pronto. Tenha essa consciência de que toda vez que a palavra de Deus ela é semeada, a Bíblia diz que logo veio Satanás e rouba a semente. Por isso, meus irmãos, ao retornarmos aqui ao nosso estudo, nessa primeira carta que João escreve, nós já aprendemos de que esse Deus do qual nós estamos sempre conhecendo um pouco mais, que se revelou e que continua se revelando por meio da sua palavra, ele é luz. Ele é luz, e já aprendemos aqui que pode acontecer
de nós nos enganarmos, vivermos no engano, de achar que estamos em comunhão, mas se tivermos um proceder de andar em trevas, nós incorremos num perigo muito grande. Por isso que a exortação que João traz à sua igreja, ao povo de Deus, é que não caia nesse engano. O engano de andar nas trevas, de praticar as coisas das trevas e ao mesmo tempo achar que está servindo a Deus, que está agradando a Deus, você está vivendo um engano. A verdade não está em você. E essa ideia é uma ideia antiga, que é fruto do gnosticismo da época, que não é tão diferente dos dias de hoje. E o que nós podemos observar, à luz do que nós temos estudado, eu gostaria assim de trazer um pequeno resumo e até mesmo um pouco de esclarecimento para que a aplicação da palavra de Deus ela seja efetiva às nossas vidas. É que a compreensão dessas pessoas que praticam o pecado, que vivem em trevas, mas ao mesmo tempo está na igreja, está participando de grupos, ministérios, mas tem um andar nas trevas, eles têm um falso conceito dos homens que querem comunhão com Deus em termos fáceis. Esse é o primeiro erro, tá? Querem ter comunhão com Deus, mas em termos fáceis. Ou seja, nós temos eu sou da igreja, eu vivo ali naquela comunhão evangélica, mas eu não quero pagar o preço. Nós temos ouvido muito essa expressão, pagar o preço. Pagar o preço da renúncia, muitas das vezes. Principalmente, irmãos, quanto à renúncia dos nossos desejos, das nossas paixões, que a nossa natureza aflora e tenta contra nós, no sentido de quebrar a nossa comunhão com Deus. Então, não é possível, nós já falamos isso no estudo passado, não é possível você servir a Deus e aos homens. Não é possível você servir a dois senhores. Então não é fácil. O Senhor Jesus nos exortou dizendo: no mundo, vocês cristãos, no mundo tereis aflições. Então, ser crente não é fácil. Ser cristão não é fácil. Você não vai ter vida fácil. Achar que eu posso servir a Deus, mas dá para ter um relacionamento com o mundo. E nós temos uma exortação bem forte lá em Tiago, falando sobre esse desprezo de Deus. Uma outra ideia que o gnosticismo deixou como raiz e como resultado e fruto é que tem uma doutrina inadequada do pecado. Então aqui eu quero reforçar o apelo do irmão Felipe. Nós estamos estudando o livro de Gênesis, e se nós quisermos ter uma ampla compreensão das Escrituras e da doutrina da redenção que se segue pós-queda, nós precisamos estudar o livro de Gênesis. É muito importante para a igreja estudar o livro de Gênesis. Nós compreendermos, irmãos, a queda, o que compreende a queda, o que significa o pecado de Adão, qual é essa influência do pecado de Adão em nós hoje. E muitas vezes o nosso relacionamento com Deus, de achar que nós podemos servir a Deus e o mundo ao mesmo tempo, irmãos, é porque nós não temos uma compreensão do que é pecado de fato. Nós acharmos que pecado é apenas um deslize, é apenas uma inconformidade, uma falta, que Deus olha assim, tadinho, então tá bom, vem. Não, meus irmãos. Todo pecado, irmãos, é contra Deus e afronta a Deus, e Deus se aborrece e entristece a Deus. Enquanto nós não tivermos essa compreensão, essa clareza do que é pecado, daquilo que nós praticamos, falamos e até mesmo pensamos que não agrada a Deus e que esses pecados impedem o nosso relacionamento com Deus,
Enquanto não tivermos essa compreensão, nós não vamos termos um relacionamento sincero com Deus, irmãos. O nosso relacionamento vai ser superficial. Então é essa a ideia do gnosticismo. Uma outra razão também, irmãos, é que jamais aprenderam a verdade do casamento indissolúvel, eu vou usar o termo religião e ética. Religião e ética é um casamento indissolúvel, irmãos. Não adianta eu dizer que eu sou crente se a minha postura, o meu comportamento é de um descrente. Então, se eu sou cristão aqui, irmãos, eu preciso ser correto nos meus negócios, nas minhas palavras, nos meus compromissos. E nós olhamos, por exemplo, para o nosso código de ética, os 10 mandamentos. Então, todo o código de ética que nós temos hoje na nossa sociedade, irmãos, vem dos 10 mandamentos. Então, não pense que dá para mim ser crente e servir a outro senhor. Que eu ser crente, que eu ser cristão, dá para mim viver uma prática como se eu fosse ímpio. E aí eu faço até um apelo novamente à programação, né? A irmã, o pastor não está aqui, mas nós temos liberdade de poder lembrar os irmãos de coisas que os irmãos já sabem. É banho, vestimenta. Não dá para me dizer que eu sou cristão se no banho eu me visto como ímpio. Não dá para me dizer que eu sou cristão e compactuar com ideias, com filosofias mundanas. Hoje nós temos, por exemplo, pessoas que são crentes, mas que são a favor de aborto. Entendem como é que é a questão do relacionamento da religião com a ética? Então é mais ou menos essas ideias, irmãos, que as igrejas como um todo, elas estão cheias de pessoas que dizem que são crentes, mas lá fora, amanhã é segunda-feira, já esqueci que eu sou crente, eu ouço música do mundo, na minha casa lá, eu gosto de pagode, eu gosto de forró, eu sei das letras quase todas, eu gosto do fulano de tal, eu gosto do ciclano, daquela banda sertaneja lá, dupla sertaneja, rock. Então é mais ou menos nessa ideia que nós precisamos, irmãos, fazer essa distinção de que em fato é santo. A palavra de Deus diz que os santos continuem o quê? Se santificando. E os profanos continuem na sua impiedade, os ímpios continuem na sua impiedade. Então é mais ou menos essa ideia aqui, irmãos, se dissermos que nós temos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos. Para quem que você está mentindo? Você acha que você está mentindo para Deus? Não, tá não, é verdade. Não é para Deus não, você não engana Deus. Você está mentindo para você mesmo. Por isso, meus irmãos, o versículo que nós vamos hoje olhar, o versículo 7 agora, isso aqui é só para nós lembrarmos o que acontece aí, qual deve ser a nossa postura. E a primeira postura que nós precisamos entender aqui é ideológica, é uma ideia que deve ser latente aqui na nossa mente, que é que o pecado rompe a nossa comunhão com Deus. Bote isso na sua mente, escreva na sua Bíblia: todo pecado rompe a nossa comunhão com Deus. Vamos aprender isso, irmãos. E não existe pecadinho, pecado, pecadão, não. Todo pecado rompe com a nossa comunhão com Deus. Então não adianta, meus irmãos, muitas vezes dizer que nós temos comunhão com Deus e achar que alguns pecados, e aí tem um pastor que ele fala que alguns cristãos têm alguns pecados de estimação. É achar que aquele pecado não tem influência, ninguém sabe, ninguém vê, e que ele não vai interferir na sua comunhão com Deus. Nós estamos nos enganando. Então lembre-se disso: todo pecado, a mentira, o ódio contra o irmão, a inimizade, o roubo, o furto,
Todo aquilo que estiver desconforme ao padrão de Deus, todo pecado rompe a nossa comunhão com Deus. Por isso, meus irmãos, o ensino da palavra de Deus para nós, versículo 7, se é a condição, se andarmos, o versículo vai dizer, se andarmos na luz, se andarmos na luz. Se você não andar na luz, você vai continuar nas trevas. Não existe um meio termo. E aqui eu queria contar uma ilustração interessante sobre isso, que não existe meio termo. Diz que havia uma divisão entre os salvos e os descrentes. Aí existia um muro dividindo os dois. E aí nesse muro tinha umas pessoas no muro, em cima do muro. Aí quem estava salvos tentava puxar para o lado de cá, vem para cá, né? E quem era lá do outro lado do inferno, das trevas, dizia, vem para cá. Aí ficava. Aí alguém percebeu que quem estava em cima do muro, ninguém falava com eles. Aí disse que um olhou para Satanás e disse assim, Satanás, por que tu não chama esses que estão em cima do muro? Ele disse, é porque esses aí já são meus. Já são de Satanás. Então não existe meio termo, irmãos. Não existe meio termo. Se, porém, andarmos na luz, e nós precisamos ter agora a atitude, e eu vou chamar essa atitude aqui de responsabilidade. Essa palavra foi mencionada hoje na classe dos homens, a palavra responsabilidade. É uma palavra forte. Como você se sentiria se você fosse chamado de irresponsável? Você é tão orgulhoso, ou nós somos tão orgulhosos, que essa palavra nos ofende. Alguém chegar para você, pastor Kennedy, o senhor é muito irresponsável, dói na alma, mexe com brio. Por isso, irmãos, a responsabilidade de todo cristão, ouça bem, a responsabilidade de todo cristão é andar na luz. Lembrando mais uma vez que você estava no inferno, a justiça de Deus recaía sobre você, porque você é um pecador culpado, tá? Você é um pecador que já nasceu para ir para o inferno. Você não tem condições nenhuma, moral, ética, nem espiritual, de mudar a tua própria condição. Preste bem atenção nisso. Mas, pela graça de Deus, Ele olhou para você e disse, eu vou te salvar. E então esse Deus, Ele te tira do império das trevas, remove toda a maldição que recaía sobre você e te colocou num lugar de privilégio. Aí você agora tem condições de olhar para esse Deus e dizer, Deus, olha, obrigado, mas agora eu vou viver do jeito que eu quiser. Vocês acham que vai funcionar isso? Não, irmãos. É um engano. Eu preciso olhar para esse Deus e a palavra aqui, irmãos, para nos ajudar a entender o que é responsabilidade, é assumir compromisso. O que é responsabilidade? É assumir compromisso. Amanhã, às 7 horas, eu estarei na frente da igreja. Eu estou dando a minha palavra que eu estarei. Um exemplo. Se eu chegar às 7h30, 8 horas, eu faltei com a minha palavra. Eu fui irresponsável. Eu faltei com compromisso. Então, meus irmãos, é responsabilidade. E aqui nós precisamos entender que, quando eu digo responsabilidade,
todo cristão deve assumir o compromisso com Deus, não com o pastor, com Deus, de andar na luz. E essa responsabilidade aqui, o texto vai dizer assim, ó: se porém andarmos na luz como Ele está na luz. Irmãos, Deus está nos chamando para um relacionamento com Ele, para viver algo e mudanças, transformações, daquilo que o próprio Deus já experimenta, daquilo que Ele mesmo é. Deus não está lhe chamando para fazer algo que é incapaz, que está fora do teu alcance, não. Ele está te chamando, irmãos, para algo que Ele é. Irmãos, sede santos, porque eu sou santo. Ande na luz, porque eu sou na luz. Irmãos, vivam uma vida de compromisso, porque Deus nos leva sempre a sério. Eu acho que um dos erros nossos é esse, de achar que Deus não nos leva a sério. Eu gostaria de dizer que Deus sempre nos leva a sério. Deus sempre nos leva a sério. E esse andar aqui do compromisso da responsabilidade, o termo responsabilidade, lembrando sempre, responsabilidade é assumir um compromisso, e eu preciso assumir um compromisso com Deus. Talvez você está aqui nessa manhã, tem vivido a sua vida da forma que você sempre quis, tomando as decisões baseadas naquilo que você acha, e muitas vezes essas decisões têm levado a você a caminhos tão diferentes daquilo que você um dia sonhou. Mas eu tenho certeza que quando você assumir um compromisso com Deus, não com o pastor, não com a igreja, não com o seu líder de ministério, mas você assumir um compromisso com Deus, esse deve ser um andar na luz, na sua santa revelação de si mesmo. Irmãos, Deus se revela para aqueles que o buscam. O salmista nos diz isso. Deus se revela para aqueles que o buscam. E sabe de uma coisa, irmãos? Nós estamos precisando ter esse comportamento de buscar a Deus, para que Ele se revele a nós. Nós não apenas nos conformar com esse estudo bíblico da semana, mas eu estou me referindo àquela busca, você e Deus na sua casa, no seu quarto, daquele teu momento a sós com Ele. Deus quer se revelar para você por meio das Escrituras, mas você está vivendo uma vida tão acelerada, cheio de compromisso com o mundo, com as pessoas, mas está se esquecendo do principal, que é assumir um compromisso com Deus. Porque Deus quer se revelar para você. É um andar na sua presença, sem dolo, sem desonestidade, sem tolerar o pecado em nossa conduta, irmãos. É um andar na luz que descreve sinceridade absoluta. Isso é muito importante. E talvez você está sentindo que essas palavras hoje seja pesada e até um pouco afrontosa, mas ela é a palavra de Deus, não é minha. O meu papel aqui, meus irmãos, é mostrar para vocês do grande perigo que você está correndo, se você acha que pode servir a Deus e servir ao mundo. Lembrando que Tiago diz assim, que aquele que se constitui, ou aquele que diz que tem amizade com o mundo, ele se torna o quê, meus irmãos? Inimigo de Deus. Você sabe o que é ser inimigo de Deus? A Bíblia diz que a pior coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Não tenha Deus como seu inimigo. Por isso, meus irmãos, esse andar na luz compreende primeiramente, agora nós vamos para a prática. Conceito, ouvimos que é um andar na luz, andar em santidade, andar sem dolo, sem desonestidade. E agora, meus irmãos, na parte prática, é um andar em amor. Eu quero começar por esse aqui, andar em amor.
Andar na luz, irmãos, é andar em amor. Sabe por que muitas vezes nos falta amor? Nos falta amor, muitas vezes, eu como esposo para com a esposa. Nós estamos vivendo os dias de o eu te amo para cá, o eu te amo para lá, mas na prática, irmão, nos falta amor. Amor nas palavras, amor nas atitudes. E principalmente os casados, aqui eu abro um parênteses aqui aos casados, que têm um temperamento mais elevado. E muitas vezes, meus irmãos, nos falta amor. E nós precisamos lembrar que andar na luz, que eu como esposo, crente, cristão, eu preciso andar na luz, e esse andar é andar em amor, no meu relacionamento com a minha esposa. As esposas, andar em luz é andar em amor, amor para com o seu esposo. E quando eu falo em amor aqui, o amor, ele visa o bem-estar do seu próximo. Isso é amor. Você pensa que muitas vezes amor é ganhar presente, é ouvir palavras bonitas, só naquele momento ali? Não, irmãos. O amor, o verdadeiro amor, visa o bem-estar do outro. Você está promovendo o bem-estar ou você está sobrecarregando a sua esposa? É para nós refletirmos. É andar na luz. Porque não dá para me dizer que eu sou crente aqui na igreja, que é tão bom, né? Estamos sentadinhos, bonitinhos, nós vestimos uma roupinha limpinha, passamos um perfume, fazemos a maquiagem, estamos o cabelo. Sou crente. Mas em casa o nosso comportamento é de ímpio. Sai cada palavrão em casas de crente. As gargalhadas não são pelas histórias edificantes, mas são por piadas imorais em casas de crente. As escolhas levam a uma tendência de que desconhece a Deus. Andar em amor, irmãos. Abra sua Bíblia, por exemplo, agora nós vamos ver aqui da palavra de Deus, Mateus 22, vamos ver se de fato o ensino bíblico bate com as Escrituras. Mateus 22, nós vamos ver aqui o que é que o Senhor Jesus, no capítulo 37, capítulo 22, verso 37, diz assim, até o 40. Respondeu-lhe Jesus. Respondeu porque eles fizeram um questionamento. Senhor, o que é o principal mandamento? Em outras palavras, baseado no que João diz assim, Senhor, o que é andar na luz? Aí Jesus responde, andar na luz é, amarás o Senhor, teu Deus, como irmãos? De todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. É dessa maneira. É um amor compreensível, é o amor que traduz uma linguagem e um amor que alcança o bem-estar do outro. Vocês compreenderam aqui, irmãos? Não adianta eu ter o conhecimento de amor, né? Nós vamos estudar sobre amor aqui. O amor é isso, o amor é aquilo. O amor de Deus, o amor de pai, o amor de mãe, tudo. Aí você vai fazer um questionário e você tira 10 na prova, porque você sabe tudo sobre amor. Aí o Senhor diz, você sabe tudo sobre amor, agora eu vou te levar para a prática. Aí você chega lá fora, ou chega em casa, a sua esposa fala assim, e você já responde assim. Sabe qual é a sua nota? 0. Lembre-se disso. Todas as vezes que nós aprendemos algo da palavra de Deus,
Deus nos leva para a prática. É assim que Deus trabalha. Nós aprendemos da palavra de Deus e nós somos levados para a prática. Por isso ele está dizendo aqui, olha, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Os filhos falam, né, mamãe, eu te amo de todo o meu coração. Uma linguagem bem simples. De toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é, agora, irmãos, amar a Deus com compreensão, com entendimento, com sabedoria. Mas agora vamos para a prática. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo é semelhante a este. Amarás o teu próximo. De que maneira? Você se sente amado quando alguém desvia o olhar de você? Você se sente amado quando você é rejeitado? Responda para você mesmo. Você se sente amado quando você é rejeitado? Mas é assim que nós reagimos com o nosso próximo. Nós evitamos, nós desviamos o olhar. E Deus está nos colocando à prova. E aí eu lembro de um complemento desse ensino, que Jesus falou assim, olha, muitas vezes eu estava em prisões, eu estava nu, e vocês nem me viram. E os discípulos ficaram assim, mas quando foi que nós estivemos em prisões? Quando foi, Senhor, que nós lhe vimos despido ou desprovido? O que foi que o Senhor Jesus disse? Que todas as vezes que você dá a um desses pequeninos, é a mim. E sabe que os pequeninos nós estamos virando o nosso olhar, nós estamos evitando, nós estamos rejeitando. E aí nós vamos dizer como crentes que nós amamos o nosso próximo? É uma luta para nós fazermos uma cesta básica aqui, irmãos. Precisa ficar relembrando, precisa ficar quase que implorando para você trazer 1 quilo de alimento perecível, e você vai dizer que você ama a Deus, e que teu amor ao próximo vai dizer, eu esqueci, mas eu te amo. Sabe o que Tiago vai dizer, irmãos? Que você é um hipócrita. Alguém chegar para você e pedir algo, e dizer assim, e você não botar a mão no teu bolso, e você ajudar, contribuir, fazer alguma coisa por ele, e dizer assim, não, vai, eu estou orando por ti, Deus te abençoe. Hipócrita. Isso é andar nas trevas, e você está se enganando, achar que chegar aqui na igreja, cantar alguns cânticos, ouvir uma pregação, ir para a sua casa, você já fez a sua parte. Irmãos, o céu não é isso, ser crente não é isso, é amar o próximo, irmãos, é se colocar no lugar dele, é ter compaixão, é poder colocar a mão no bolso e ajudar, contribuir, fazer alguma coisa. Aí sim você está amando o seu próximo, aí sim você está andando na luz, irmãos, a luz está refletindo. É o que o Senhor Jesus está nos ensinando. E o Senhor Jesus disse assim, desses 2 mandamentos, amar a Deus e amar o próximo, depende toda a lei. Você sabe se você está sendo um bom crente? Sabe qual é a avaliação que nós precisamos fazer? Se eu sou um bom crente, é se eu estou amando a Deus e se eu estou amando o meu próximo como a mim mesmo. Eu estou fazendo essas 2 coisas com excelência? Eu estou sendo um bom crente. Por isso, meus irmãos, essa é a responsabilidade, andar em amor. Segundo, andar em santidade. Andar em santidade, capítulo, lá Colossenses, Colossenses 1, 9 a 10. Se você tiver com preguiça de olhar na sua Bíblia, você olha aqui na projeção. Olha o que Paulo escreve aí, ó. Colossenses 1, 9 a 10. Por esta razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade,
em toda sabedoria e entendimento espiritual. Presta atenção. Amar a Deus com sabedoria, com entendimento, com clareza, nos reflete agora a andar em santidade. Versículo 10. A fim é a finalidade, é o propósito. Qual é a finalidade, irmãos, de eu conhecer a Deus? Qual é o propósito de eu conhecer a Deus? Paulo continua ensinando, a fim de viverdes de modo... Ou seja, irmãos, nós precisamos olhar para Deus, para as coisas de Deus, e ver se o meu viver é coerente ao conhecimento que eu tenho de Deus. O estilo que eu levo, a forma que eu vivo, é coerente, irmãos, com as Escrituras? Ou é diferente? Ou é incoerente, indiferente? Porque Paulo está dizendo que a finalidade de nós termos o conhecimento de Deus é de vivermos de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, porque isso vai resultar o quê? Em frutos, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Ou seja, quanto mais eu conheço de Deus, mais eu amo o meu próximo, mais eu ando em santidade, mais eu cresço e mais eu produzo frutos na obra de Deus. Se você não está produzindo frutos, se você não está crescendo, é porque você está em trevas. E quem está em treva, não há crescimento, não há conhecimento, não reflete a luz. Sabe, irmãos, muitas pessoas estão vivendo com a janela da alma fechada. Estão numa depressão espiritual. A depressão, irmãos, quem já teve depressão sabe disso. Da vontade que é de ficar isolado no escuro, com medo de aparecer, de sair. E muitas pessoas estão vivendo uma depressão espiritual. Não querem sair do quarto escuro porque ali tem alguns pecados que não quer ser mostrado, não quer que as pessoas saibam. Isso está impedindo você de crescer, de frutificar, e você está dentro da igreja. Por isso que é condicional, irmãos. Por isso que o autor aqui, João, escreve, se. Porque ele está colocando essas duas escolhas de modos diferentes de viver. Andar nas trevas e andar na luz. E se, porém, andarmos na luz, com um andar em amor, um andar em santidade, e em terceiro lugar aqui, um andar na verdade. Porque andar na luz é andar na verdade. Andar na luz, irmãos, é andar na verdade. Por isso que Jesus disse assim, olha, eu sou o caminho e a vida, e o que mais? E a verdade. Andar na luz, irmãos, é andar na verdade. Que verdade? Está aqui, irmãos, é essa verdade aqui, ó. Palavra de Deus, que o irmão Vladimir vem repetindo há 2 domingos a mesma frase, irmãos. Essa verdade aqui, o Senhor Jesus mesmo, Ele entregou para os seus apóstolos. Os apóstolos entregaram para os pais da igreja. E os pais da igreja entregou para os primeiros cristãos ali. E essa verdade, ela vem trilhando um caminho ao longo da história, e pela graça de Deus, em um período das trevas, chamado a Inquisição, tentaram anular essa verdade. Fizeram muitas fogueiras de exemplares dessa verdade. Mas Satanás não teve vitória, porque Deus preservou a verdade. E essa verdade, ao longo da história, chegou aos nossos dias, em nossas mãos. Nós temos a verdade. Está aqui em nossas mãos. Sabe o que você está fazendo com essa verdade? Olha para mim. Sabe o que você está fazendo com essa verdade? Você está fechando e desprezando. Você está andando na luz, se você não abre nem a sua Bíblia.
Você está andando na luz se você não tira um tempo para você ler essa verdade? Andar na luz, meus irmãos, é andar na verdade. Essa verdade aqui, irmãos, que ela é a base das nossas escolhas. O que nós mais fazemos durante a semana, irmãos? Homens e mulheres, sabe o que nós mais fazemos durante a semana? Tomando decisões. O que eu vou fazer? O que eu vou comer? Que horas? Em que momento? Se vai dar para ir, se não vai dar para ir? Se eu compro, se não compro? Se eu construo, se eu não construo? Você está sempre tomando decisões. A pergunta para nós é: as nossas decisões, elas são tomadas à base das Escrituras? Jovens, querem casar, querem se formar, vão fazer escolhas dos cursos que vão estudar, da pessoa com quem vão casar. As suas escolhas são baseadas na palavra de Deus? Ah, pastor, eu estudo com a menina na faculdade, ela é tão linda, pastor, eu estou apaixonado. Que pena que ela não é crente. Que pena não, isso é um livramento. Ah, pastor, ele é tão bonito, pastor. Mas ele é crente? Se não é, sai fora. As nossas decisões precisam ser baseadas, irmãos, na palavra de Deus. E eu vou pegar mais uma frase do Vladimir da semana. Aquilo que nós estamos passando para os nossos filhos é baseado na palavra de Deus? Porque nós fazendo isso, preste bem atenção aqui, nós criando os nossos filhos aqui na igreja, ensinando, no final, na juventude, ele ainda toma decisões erradas. Imagine se você não ensinar. Por isso que o Benjamin chegou a uma conclusão ontem para mim, me surpreendeu. Ele sentou na cama e olhou para mim e disse: papai, é difícil ser pai, né? Eu olhei para ele: meu filho, você não sabe como é difícil ser pai, ser mãe. Porque ele tinha tido um comportamento e nós fomos corrigir, exortar. Papai, eu vou apanhar. Eu falei assim: não, você não vai apanhar. Papai está aqui para lhe instruir, para lhe mostrar, para lhe ensinar. Aí eu aproveitei e dei, sabe, aquela chegada assim na palavra. Aí foi que ele chegou a essa conclusão, né? Disse: papai, é difícil ser pai, né? É difícil, irmãos. Porque eles são tão pequenos, mas eles têm a natureza pecaminosa também. Eles têm temperamentos fortes, personalidade forte. E às vezes você fala uma palavra meia dura e eles querem responder à altura, ele quer te confrontar. Mas aí você tem que ganhá-lo em amor. Não é pela força, é pelo amor. Irmãos, me tomaram 9 minutos da mensagem, nos avisos, e hoje eu vou requerer meus 9 minutos. Então eu tenho 9 mais 4, tenho 13 minutos. Eu não vou usar os 13 não, eu quero só concluir, porque nós estamos na metade. Nós temos aqui a responsabilidade, olhe para o versículo 8. Versículo 7. Nós estamos estudando o versículo 7 de 1 João, capítulo 1. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, correto? A responsabilidade de todo cristão, fazer o quê, irmãos? Me respondam, qual é a responsabilidade de todo cristão? Andar na luz. Se você não está andando na luz, é porque você ainda não assumiu um compromisso com Deus. E você está vivendo na irresponsabilidade cristã, vivendo do teu próprio jeito, da tua própria maneira, menos de Deus. Porque aqueles que assumiram um compromisso e uma responsabilidade com Deus, toda responsabilidade gera resultado. Amém? Vamos aprender isso? Toda responsabilidade gera resultado. Qual é o resultado, irmãos, de andar na luz? João diz, olha para o versículo. Ele diz que se nós andarmos na luz como Ele está na luz, o primeiro resultado é
mantemos comunhão uns, glória, graças a Deus, irmãos. A nossa plena comunhão é o resultado de pessoas que eram pecadores, que estavam indo para o inferno, mas que foram salvas e que assumiram um compromisso com Deus, que assumiram a responsabilidade com Deus, e o resultado é o que nós temos aqui agora. Mantemos comunhão uns com os outros. Sabe por quê? Porque um dia você assumiu um compromisso com Deus. Se você não tivesse compromisso com Deus, você não estava aqui. Não é verdade? Não teria outras opções? Domingo de manhã, Figueiredo, aquela água geladinha. Pastor, eu trabalho de segunda a sábado. Eu saio do trabalho, já vou para a faculdade. Pastor, eu também sou filho de Deus. Amém. Mas você assumiu um compromisso com Deus. Você ama a Deus acima de todas as coisas, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com toda a sabedoria. Por isso você está aqui. E esse resultado, irmãos, aqui é mantermos comunhão uns com os outros, baseado naquilo que João já conceituou como uma plena comunhão. Versículo 7. E o versículo 4, que diga, o 4 não, é o 3. Olha o que diz o 3. Nós já vimos isso aqui, ó. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente, o que é? Mantenhais o quê? Comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai, com o seu Filho Jesus Cristo, e o Espírito Santo. Por que não é citado aqui, irmãos? Alguém sabe me dizer? Por que o Espírito Santo não é citado aqui? É porque é ele que está escrevendo. É ele que está inspirando João. Por isso que ele diz aqui, ó, mantenhais comunhão conosco, irmãos. Não é como a palavra de Deus ela é impressionante? O Espírito Santo aqui, a comunhão plena, a igreja com o Espírito Santo, com o Pai e com o Filho. Resultado de quê, irmãos? De pessoas que assumiram um compromisso com Deus. E o resultado é este: mantemos comunhão uns com os outros. E o segundo resultado, no versículo 7, comunhão uns com os outros, e o versículo vai dizer agora: e o sangue de Jesus, seu Filho. Irmãos, aqui é uma doutrina muito preciosa. Isso aqui é uma doutrina muito preciosa que todo crente precisa olhar para esse texto aqui e dizer glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vocês, não sei se vocês têm esse hábito, eu particularmente, eu não sei ler a Bíblia só uma vez. Eu leio várias vezes o mesmo texto, no propósito de que até que a minha mente se abra. Vocês sabem o que vocês acabaram de ler? Vocês entenderam o que vocês acabaram de ler? Olha o que o texto diz aqui, irmãos. O resultado de andar na luz e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo. Quer dizer que agora eu sou perfeito, é isso? Agora eu ando na luz, né? Agora eu sou super crente. Não é disso que você está falando, irmãos. Aqui é uma doutrina muito preciosa, irmãos. É que esses que assumiram o compromisso com Deus de andar na luz, eles andam em amor, em santidade, eles andam na verdade, mas eles continuam sendo pecadores. Eles vão pecar. Por isso que no original aqui, esse texto aqui, ele nos purifica e continua nos purificando, irmãos. Aqui é um sumo sacerdote diante do Pai, intercedendo pelos seus santos. Sabe o que quer dizer isso, irmãos? É que Deus já nos perdoou os pecados cometidos
e que nos perdoa e vai nos perdoar dos pecados que ainda vamos pecar. Amanhã você vai pecar? Sim? Todos nós. Aquele que diz que não tem pecado, lá o texto que nós vamos estudar seguinte vai dizer isso. Aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Então, irmãos, olha como é precioso, irmãos. O resultado de andar na luz é que o sangue de Jesus nos perdoa. Os nossos pecados do passado foram perdoados. Os nossos pecados do presente, Deus está nos perdoando. E Ele vai nos perdoar os pecados do futuro. Amém? Amém. Mas é para aqueles que andam na luz. Não confunda. Tá? Não misture as coisas aqui. É porque eu não tenho tempo, mas o próximo passo aqui era levar vocês para o capítulo 6 de Romanos. Naquele momento em que nós já não somos mais escravos do pecado. O pecado já não é mais o nosso Senhor. Há muita coisa preciosa para nós olharmos aqui, irmãos. Mas nos falta tempo. Portanto, meus irmãos, vamos só recapitular aqui. Não é possível, irmãos, nós dizermos que somos crentes, cristãos, mas se a nossa conduta lá fora é como dos ímpios, na mentira, no engano, nós estamos nos enganando a nós mesmos. Por isso é importante nós agora tomarmos uma postura diferente. Nós já fomos salvos, amém por isso. Agora o nosso papel é assumir uma responsabilidade com Deus, ou seja, um compromisso sincero com Ele. Eu sou crente, irmãos. Eu sou crente, então eu assumi um compromisso com Deus, e esse compromisso com Ele me leva a andar em amor, amor a Deus sobre todas as coisas, o amor ao nosso próximo, é um andar em santidade. E essa santidade aqui, nós poderíamos explorar um pouco mais, porque essa santidade, ela é progressiva, ela é posicional, mas ela também é progressiva, essa santidade. E esse andar também é um andar na verdade, na palavra de Deus, daquilo que nós aprendemos. E o resultado disso, irmãos, esse andar na luz nós mantemos comunhão uns com os outros. Que maravilha, irmãos. Porque essa comunhão é com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, que dirige a igreja. E o outro resultado é que esse sangue de Jesus, ou seja, esse sangue é eficiente. A eficácia desse sangue, ele nos perdoa e nos apaga a mancha do pecado. Esse sangue, ele é tão precioso. Eu vou ilustrar isso. Quando você leva uma queda e rala o joelho, você vai passar o que ali? O mertiolate, né? Aí vai sarar. O que vai ficar lá naquele lugar lá, irmão? A cicatriz. Quando você olhar para aquela cicatriz, você vai lembrar que você foi andar de bicicleta, caiu. O sangue de Jesus é tão eficaz que ele nos perdoa o pecado e remove a mancha do pecado. Amém? É a eficácia do sangue. Como é bom, irmãos, nós estudarmos a palavra de Deus. Nós poderíamos ficar aqui hoje até meio-dia, mas eu sei que vocês têm outros compromissos também. Já cumpriram com o principal, que é com Deus. Nós não podemos ser pesados, mas eu gostaria muito que vocês saíssem daqui pensando sobre isso, sobre a responsabilidade de assumir um compromisso sincero com Deus, porque o resultado vai ser a nossa plena comunhão, e que lá na frente você vai pecar, sim, mas esses pecados serão perdoados pelo sangue de Jesus. Amém? Feche seus olhos. Eu queria convidar o grupo de louvor aqui rapidamente, gastar os meus últimos 5 minutos. Nós vamos cantar: Senhor, eu não sou nada diante de Ti. Vamos ficar de pé, igreja. E vamos nos despedir dessa comunhão dos santos.
com essa certeza e essa convicção de que a palavra de Deus, como verdade absoluta para as nossas vidas, nos dá toda a estrutura para termos um andar na luz. Senhor, eu não sou nada. De fato, irmãos, nós não somos nada se não fosse Jesus. Vamos cantar com liberdade, vamos cantar com aquele coração cheio de gratidão pelo que Deus fez por cada um de nós. E eu perguntaria para você nessa manhã: aonde você estaria agora se não fosse a graça de Deus? Aonde você estaria? Sabe, existem muitas pessoas em outros lugares, mas que almejariam estar no lugar que você está, na presença do Senhor. Senhor, eu não sou nada. Sou nada diante do teu poder, e nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu Filho temos livre acesso a ti, que nos fez chegar a teus pés e humilhar diante de ti. Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu Filho temos livre acesso a ti, que nos fez chegar a teus pés, diante de ti. Vamos, meus irmãos, andar na luz. Deixa teu rio passar em minha vida e curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me cercam. Toca em minha alma, faz de mim o teu querer, Senhor. Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, e nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu Filho temos livre acesso a ti, que me fez chegar a teus pés e humilhar diante de ti. Deixa teu rio passar em minha vida, vem curar